É com muita alegria que nós trazemos aqui para você, que acompanha as redes sociais do Catequistas Brasil, um conteúdo muito especial. Confere aí. O nosso bate-papo agora é com o Wilson Braga, ele que veio trazer um tema muito importante aqui para o Catequistas Brasil. Seja muito bem-vindo, Wilson. Obrigado. É uma alegria tê-lo aqui. Eu queria que você falasse sobre o seu tema principal lá na palestra, que é a catequese inclusiva, algo tão importante nos tempos que estamos vivendo, né, e trazer esse tema para o público do evento. Exato. É um assunto cada vez mais pertinente, né, de debate e de reflexão, porque a gente ainda associa a inclusão à escola, né, e é um movimento que se aplica a todos os espaços onde a pessoa com deficiência, onde a pessoa com transtorno, com dificuldade, onde a pessoa humana, de ordem geral, no seu movimento diverso, vai estar e precisa ser bem compreendida nesse tipo de acesso. Eu gosto de dizer que inclusão não é apenas receber aquele que tem uma dificuldade, mas é fazer com que esse que foi recebido permaneça recebendo estímulos que possam trazer algum tipo de sucesso para ele. E quando a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência num evento como esse, que está falando de formação de criança e adolescente, como o Catequese Brasil, é entender que esse sujeito vai estar onde ele quiser estar. E se eu vou estar onde eu quero estar, eu preciso que as pessoas que vão me receber estejam preparadas, no mínimo, para ter uma atitude de acolhimento. Porque a gente também ainda associa a inclusão à acessibilidade estrutural. A gente espera rampas, elevadores, portas largas, quando, na verdade, a maior barreira é de ordem atitudinal. Eu gosto de dizer que a gente não precisaria de nenhuma estrutura física. Bastava que as pessoas fossem pessoas com atitudes de acolhimento. Inclusão é um sentimento de pertencimento. Quando eu me sinto parte do ambiente onde eu estou, tudo pode fluir melhor. Mas, para isso, eu também preciso de conhecimento. Conversando com você há pouco tempo, a gente estava falando do volume de diagnósticos. E aí as pessoas se questionam, inclusive depois da palestra, muita gente veio me questionar por que tem tanta criança com autismo, tanta criança com deficiência chegando em todos os espaços. Eu gosto de dizer que a gente não tem mais pessoas com deficiência. A gente tem hoje a possibilidade de estudar mais, de ler mais e de pegar um assunto que até então era do cenário da saúde para levar para todos os espaços. O autismo, a deficiência, a pessoa com TDAH, que é outro diagnóstico que merece uma atenção especial, inclusive é tema do meu próximo livro, que sai esse ano pela Paulinas, é também um assunto que precisa ser discutido, né? A pandemia trouxe uma outra reflexão. Por exemplo, a gente tinha até antes da pandemia uma estimativa de 2 milhões de brasileiros com autismo. Depois da pandemia, a gente passou para 4 milhões e 800 mil brasileiros com autismo. Em 1% da população mundial passou a quase 3% de pessoas com autismo. Imagine o volume de outras deficiências e outros transtornos. Então, entender e discutir esse assunto, inclusão, seja inclusão escolar, inclusão social, inclusão socioeducacional, educação inclusiva, seja lá o nome que a gente possa dar, é entender que em todos os espaços onde você vai estar trabalhando, ofertando o seu serviço, vai chegar alguém que precisa desse acolhimento. E a gente não vai estar preparado e precisa estar buscando por esse preparo o tempo inteiro. Foi essa a grande proposta de me trazer para conversar com esse público, que foi realmente um público que lotou ali o ginásio. E como que você voltou o seu olhar para essa causa? Eu sou terapeuta ocupacional, sou licenciado em biologia e sou pedagogo. Então, ao longo de 27 anos de trabalho, eu me especializei 13 vezes e fiz mestrado 3 vezes. E atuei como terapeuta ocupacional por 22 anos. A minha maior demanda de crianças e adolescentes em atendimento era de deficientes e autistas. E por passar a debater e a militar pela inclusão da pessoa com deficiência, acabei enveredando pelo cenário de palestras, de formações sobre o autismo, e acabei pegando tudo que eu levava para as palestras para escrever meu primeiro livro, que foi O Autismo Azul de Todas as Cores, em 2018, que até hoje tem sido um guia de orientação para leigos, para familiares, que muitas vezes não conseguia entender sobre esse assunto, porque normalmente você encontra livros com artigos científicos, técnicos demais, onde você lê e sai mais confuso. E a proposta do livro foi levar uma fala clara, simples, onde aquela pessoa que nunca ouviu falar sobre esse assunto possa compreender e dessa forma minimizar o preconceito que a gente ainda carrega de ordem estrutural sobre esse tema. E na prática, como que seria essa inclusão na catequese? Entender que todos que estão ali de alguma forma precisam ser acolhidos a partir da sua singularidade.
A sua pergunta é bem interessante porque a gente sempre associa a pessoa com deficiência esse movimento de inclusão. E a inclusão é para o negro, é para a mulher, é para o índio, é para a pessoa com deficiência, é para aquele que não teve a chance de estudar, é para o magro, gordo, baixo, alto. Inclusão é para todos que compõem a diversidade humana. E a gente ainda, em sala de aula, ou na catequese, ou em qualquer outro espaço onde você recebe grupos de criança, adolescente ou até de adultos, a gente ainda tem um modelo enraizado de homogeneidade. Né? A pergunta que eu fiz pela manhã foi: o seu plano de trabalho para a catequese contempla todos as suas crianças e adolescentes? Tem sempre alguém ali que não sabe ler, que não sabe escrever, que tem um tempo e um ritmo diferente. Então, inclusão é isso, é você olhar para esse grupo, que independente de qualquer diagnóstico, entender que são sujeitos diferentes. E que eu tenho que encontrar caminhos diferentes, que é o que a gente chama na educação de adequação curricular, para que todos possam ter acesso ao que você quer levar. É para falar de Jesus, é para falar sobre a Bíblia. Vamos encontrar caminhos alternativos que todos possam compreender o que você quer levar desse assunto. Não é um modelo pronto, onde aquele que não entende fica de fora, mas é um modelo que é flexível, onde eu posso ajustar de uma forma simples a esse que ainda não sabe ler, até de uma forma mais elaborada para aquele que tem um potencial elevado. Então, a inclusão é a gente olhar para o todo e ver que nesse todo existem singularidades. Quando eu vou palestrar em escolas, eu pergunto sempre isso. Será que no dia do planejamento da aula, da atividade, da avaliação, a gente consegue lembrar que existe alguém na sala que não será contemplado com esse planejamento? A resposta é o silêncio. E aí eu respondo: não, a gente não lembra. Porque a gente faz a mesma aula, a mesma atividade e a mesma avaliação. A gente esqueceu ou negligenciou aquele sujeito que não será contemplado. E mesmo numa sala sem ninguém com deficiência, vai ficar sempre alguém de fora que não será contemplado por aquele plano. Então, a inclusão é essa flexibilidade para tudo que eu vou fazer, ao ponto de que todos que estejam nos ouvindo ou nos assistindo possam compreender. Daí a gente tem vídeos com legendas, com intérpretes, né, da Língua Brasileira de Sinais. Então, eu estou tentando levar o máximo possível de ferramentas acessíveis para que, do outro lado, as pessoas possam ter acesso, mesmo que mínimo, a essa informação trabalhada. Eu acho que o grande propósito da Paulinas, quando me convidou para falar aqui sobre esse assunto, é esse: de plantar essa semente em um grupo que trabalha com formação com criança e adolescente, dentro desse movimento religioso, para que a gente, no mínimo, se não conseguir ajudar quem tem dificuldade, a transformar essa geração numa geração diferente da nossa. Que cresça entendendo que existe uma diversidade, que essa diversidade precisa ser respeitada. A gente ainda está tentando incluir coisas simples, pessoas com dificuldades simples ou com características simples, que nem é a deficiência. Esse com deficiência, a gente está falando da inclusão, porque foram negados direitos a esse sujeito por séculos. A gente fez a extinção, se matou pela deficiência, se segregou porque não era igual aos demais, né? Se tentou integrar esperando normalizar, até que a gente chega nesse movimento atual que é a educação inclusiva, onde todos estão juntos e misturados, cada um nas suas singularidades, mas que todos nós possamos respeitar o que é esse ser singular. Se a gente conseguir olhar para esse outro com atitude de acolhimento, a gente já fez um bom trabalho. Como você enxerga a grandiosidade de um tema desse, num evento tão grande como o Catequistas Brasil? Eu acho que as pessoas vão voltar para as suas cidades com outro olhar. Elas vão passar a receber as crianças que chegam com qualquer dificuldade de outra forma. A gente não veio ensinar o que é cada deficiência, porque isso é curso. É uma formação que eu dou em vários encontros. Mas a gente veio deixar aqui uma semente de que aquele sujeito que está ali, ele precisa ser recebido da melhor forma possível. E eu tenho certeza que à medida que você ia falando, elas já deviam pensando, né? O fulano... Não, todos se identificam. Uhum. Tanto que depois da palestra eu fui abordado por várias pessoas lá embaixo, se sentindo representada. Você falou o que eu vivencio, você tocou em pontos que eu vivencio todos os dias. Ainda tem uma catequista que não sabe lidar com essa pessoa que tem uma diferença e nem quer aprender a lidar, né, sobre essa questão. Aí eu digo, a gente não está mais na era de sensibilizar você para receber quem tem qualquer deficiência. É um direito de todos esse acesso em qualquer lugar. Então a hora é de lembrar, é obrigação sua receber com qualidade. A pessoa com deficiência vai estar onde ela quiser estar. E quem vai receber tem que estar preparado ou tem que estar se preparando o tempo inteiro.
Se fosse de forma diferente, a gente não iria deixar que ninguém chegasse nas famílias com deficiência, porque nenhuma mãe planeja ter um filho com deficiência. Ela precisa modificar a sua vida, se repaginar o tempo inteiro para ofertar qualidade afetiva, qualidade de apoio. E todo esse movimento que a gente tem hoje, ele também é graças a esse movimento da família, que fez com que leis acontecessem, que fez com que as escolas entendessem que esse espaço é de direito de qualquer pessoa, que está levando essa reflexão para outros espaços, como o catequese, que cada vez mais tem recebido crianças com deficiência, com autismo, com TDAH, e que às vezes se vê impotente porque nunca estudou sobre isso, se preparou para lidar com sujeitos sem qualquer dificuldade. E aí eu volto a repetir, quem é que não tem alguma dificuldade? Se você disser que na sua casa ninguém tem dificuldade, eu vou dizer que você pode não estar falando a verdade. Você jamais vai educar 2 filhos seus do mesmo jeito. O amor é dado igual, mas a educação é diferente porque são sujeitos diferentes. Para um você orienta de uma forma, para outro você tem que encontrar diversas formas de orientar. E ainda assim pode ser que não saia como você pensou. Isso se aplica em todas as situações. Maravilha. Eu queria que você deixasse um convite para a próxima edição do Catequistas Brasil, para as pessoas acompanharem as palestras e também, quem sabe, abordar novamente esse tema, né? Sim, já fui convidado ali para o próximo, que vai ser no próximo ano, inclusive já trazendo uma outra temática, que é falar especificamente sobre o autismo e sobre o TDAH, que representa 13% dos alunos em idade escolar, está cada vez mais presente em criança, adolescente e adulto, que vai ser pauta da minha próxima fala no próximo ano aqui, se Deus quiser, conversando mais uma vez para continuar esse trabalho de disseminar informação sobre inclusão. Quando a gente dissemina e torna-se multiplicador desse assunto, eu acho que a tendência é a gente naturalizar, transformar esse assunto em menos pesado, de uma forma mais romantizada, eu gosto de dizer assim, porque já é pesado demais a gente falar de um assunto que nunca teve espaço, que nunca teve acesso. Então, o convite fica aí para o próximo evento, para a gente falar sobre TDAH, que é o meu 3º livro pela Paulinas, e continuar falando de autismo e dos assuntos que vão ainda surgir ao longo desse ano inteiro. Maravilha. Muito obrigada. Por nada, um prazer. E não se esqueça de já fazer a sua inscrição para o próximo Catequistas Brasil. Um grande abraço. Chama